Olá, bom dia. Eu não sei se você tem acompanhado, se você viu nas redes sociais ou na internet aí, ou até mesmo na TV, essa semana sendo noticiado a morte de um influenciador digital chamado Jessé Cos e o seu cachorro Shurastei. Eu acompanhava, vi alguns vídeos deles já e realmente era um cara diferenciado, um sonhador, um cara inspirador. E eu particularmente me entristeci bastante com a morte dele. Eu até estava falando com um amigo que eu senti parecendo que, assim, parecia que tinha sido alguém que eu conhecia pessoalmente, uma pessoa próxima, um parente que havia morrido, porque realmente a morte dele aconteceu de modo bastante trágico, né? Ele morreu em um acidente ali nos Estados Unidos. Para você que não conhece ele pegou um Fusca e saiu pelo mundo e estava indo para o Alasca de Fusca, já estava lá nos Estados Unidos. Uns 2 ou 3 dias antes dele morrer, ele deu uma entrevista no podcast do Rafinha Bastos. E depois que ele morreu, eu cheguei a assistir essa entrevista e algo me tocou bastante ali e me fez refletir acerca de algumas questões bíblicas. Lá na entrevista ele conta a história dele, é uma história muito inspiradora, muito interessante. E durante a entrevista ele faz bastante planos, fala de muitas coisas que ele ainda queria fazer. O Rafinha Bastos sugere para ele que ele se torne então um palestrante motivacional, no sentido assim de mostrar que os sonhos podem ser possíveis, porque assim é surreal, é algo assim inacreditável o que ele conseguiu fazer, simplesmente dentro de um fusquinha, viajando aí o mundo e vendendo adesivos e tal. É bem interessante a história dele. E a gente vê ele fazendo planos e falando um monte de coisa ali, como se a vida dele fosse durar muito tempo ainda. Ele tem 29 anos apenas, ele tinha, né, morreu agora com 29 anos, e fazendo altos planos e falando sobre um monte de coisa, um cara muito jovem. Mas eu não sei que dia exatamente foi que ele gravou lá com Rafinha, mas eu sei que foi na semana anterior, então provavelmente aí uns 5, 6 dias antes dele morrer. E na segunda-feira ele sofreu esse acidente e morreu. E o que isso me faz pensar? Me leva a pensar em alguns textos bíblicos, como por exemplo Provérbios, capítulo 16, versículo 1, que fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós precisamos compreender que a nossa vida é como está lá escrito no Salmo 144, verso 4, Tiago, capítulo 14, também verso 4, que tem o mesmo sentido, esses dois textos que vão falar para nós que a nossa vida é como um sopro, é como uma neblina que simplesmente se esvai de forma muito rápida. E nós precisamos realmente refletir acerca da nossa vida e compreender que a nossa vida passa muito rápido e que, por mais que nós estejamos fazendo planos, nós não sabemos quanto tempo de vida nós ainda temos. A nossa vida é muito curta. Hoje nós estamos aqui fazendo planos, mas será que nós temos amanhã? Será que nós ainda vamos estar vivos amanhã? E quando eu faço essa reflexão, não é no sentido de você se deprimir ou de nós nos deprimirmos e pensarmos, nossa. Não, é no sentido de nós aproveitarmos cada dia e vivermos de forma intensa para a glória de Deus, obviamente. Você fazer o máximo que você puder hoje, porque a nossa vida é como um sopro. Nós fazemos planos hoje, mas nós não sabemos se nós estaremos vivos amanhã. Assim como o Jessé Cos estava fazendo altos planos e ele falando, nossa, gente, você vê a quantidade de planos que ele fazia e depois tem vídeos dele dentro do Fusca viajando e falando assim, e é interessante que tem um dos vídeos onde ele fala assim, hoje eu estou aqui e tal, estou indo ali para as cataratas do Niágara, em junho eu estarei em tal lugar, em agosto estarei em outro lugar, e provavelmente em final de agosto eu estarei chegando lá no Alasca e tal, não sei o que. E algumas sabe-se lá, né? Eu acho que algumas horas, alguns 2, 3 dias depois, ele morreu. Tiago vai nos falar que é insensatez da nossa parte muitas vezes. Nós falamos, farei isso ou aquilo, irei a tal lugar, negociarei. O que na verdade nós devemos dizer, se Deus me permitir, farei isso ou aquilo. Por quê? Porque as nossas vidas, a minha vida e a sua vida está nas mãos de Deus. Então nós precisamos entender,
nós podemos até fazer planos, nós temos que nos organizar, mas a nossa vida está nas mãos de Deus. O coração do homem faz planos, como diz Provérbios 16, verso 1. Mas a resposta certa dos lábios, a resposta dos lábios, quem determina realmente a nossa vida, o nosso tempo de vida, é Deus. Então, que nós possamos realmente viver de forma intensa, agradando a Deus, amando de forma intensa as pessoas que estão ao nosso redor, visitando aqueles que nós amamos e não deixando para depois, porque nós não sabemos se hoje é o nosso último dia de vida ou se hoje é o último dia de vida daqueles a quem nós tanto amamos. A nossa vida está entregue nas mãos de Deus. O Senhor é quem determina os dias da nossa vida. Nós sabemos que os nossos dias são muito frágeis. A nossa vida é muito frágil. Como a Bíblia diz, nos compara a uma neblina. Qual é a consistência de uma neblina? Você vê a neblina e dentro de poucos minutos o sol aparece e ela simplesmente se dissipa. E isso é o que a Bíblia diz que é a nossa vida. Então que nós possamos realmente fazer de tudo para viver uma vida que realmente vale a pena, servindo a Deus, amando aqueles que estão ao nosso redor, amando o nosso próximo, fazendo algo por aqueles que realmente necessitam, abençoando a vida das pessoas que estão necessitadas. E então, a qualquer momento que o Senhor nos chamar, nós estaremos prontos, preparados. Para finalizar, eu queria saber de você, eu queria que você refletisse. Como que você está vivendo a sua vida? De qualquer jeito? Você está simplesmente vegetando, existindo? Não, levante-se. O Senhor tem sido bondoso com você e hoje é mais um dia em que a misericórdia do Senhor se renovou na sua vida. Então levante-se, sabe? Busque a presença do Senhor, faça uma oração, peça forças para Ele. Busque realmente fazer a vontade dEle. Se há questões a serem resolvidas, levante-se, resolva. Eu tenho dívidas que eu não consigo saber como que eu vou pagar. Então levante-se, procure negociar essas dívidas, procure achar um meio de você resolver essa situação. Mas eu estou doente. Sim, tenha bom ânimo, entenda que o Senhor pode te curar, mas procure viver a sua vida de modo que você um dia fale assim, valeu a pena. E a qualquer momento que o Senhor te chamar, você estará pronto. Entenda, busque a presença de Cristo na sua vida. Encha-se do Senhor Jesus. Procure conhecer a sua palavra. Aproveite os seus dias para conhecer a Bíblia, ler a palavra de Deus, para orar. E como eu já disse, para ser bênção na vida dos outros, estar próximo daqueles que você ama, realizar sonhos que você tem vontade de realizar e que você está só procrastinando, porque a nossa vida é um sopro. Nós estamos aqui hoje e talvez podemos não estar mais. E diante dessa história, dessa situação que aconteceu com o Jessé aí, com o Shurastei, isso me fez refletir bastante e ele fez a vida dele valer a pena, pelo menos por algum sentido, dentro de um aspecto de realizar sonhos, porque ele foi corajoso e não ficou simplesmente murmurando e reclamando, mas arrumou um jeito de realizar o sonho dele. E que nós possamos ser corajosos também, que nós possamos fazer o nosso presente diário valer a pena, a nossa vida. Entender que o Senhor renovou a misericórdia dele sobre as nossas vidas e dar realmente o valor a isso. Então, quando você terminar de assistir esse vídeo, abaixa sua cabeça aí, faça uma oração, peça ao Senhor para que te abençoe, para que te direcione, para que você consiga realmente viver uma vida que vale a pena e uma vida que glorifique a Deus. Que Deus te abençoe.